Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas, o portal de cidadania e crítica. Hoje eu vou entrevistar a pré-candidata a vereadora de Campinas pelo PSOL, Mariana Conte. Ela que é a única mulher vereadora de Campinas, de esquerda, que tem feito uma luta diária, cotidiana, essencial, inclusive sendo uma oposição muito importante e que tem dado voz a várias denúncias importantes de desvios, como no caso da saúde de Campinas. É uma pessoa que tem feito uma luta muito importante no sentido de fazer oposição a esse, infelizmente, essa é uma grande maioria que compõe a Câmara dos Vereadores de Campinas, que não tem a ver com a diversidade de gênero, de étnica, enfim, que não representa a diversidade que Campinas tem. Então, hoje, com muita alegria, com muita satisfação, que eu vou receber Mariana Conte aqui no Cidadão Cidade. Antes de iniciar, eu vou falar também de uma mulher guerreira que é uma heroína brasileira. A dica cultural de hoje vai ser esse álbum aqui da Elis Regina, Trem Azul, arranjos de César Camargo Mariano e Natan Marques, que é um disco antológico. Você encontra também no YouTube. E algumas músicas, assim, como, por exemplo, Aprendendo a Jogar, Alô, Alô, Marciano, que, por sinal, tendo visto o contexto social e político que estamos vivendo hoje, parece que foi feita ontem. Então, o Trem Azul, Vento de Maio, Se Eu Quiser Falar com Deus, Valsa de Eurídice, dentre outras. Todas as músicas desse álbum aqui, elas são clássicas, são antológicas. Então, para falar com uma mulher poderosa, uma mulher incrível, nada mais justo do que falar de uma outra também aqui para compor esse nosso programa. Eu gostaria de agradecer a você, Mariana, porque o Cidadão Cidade, ele se faz graças ao esforço de pessoas como vocês que estão aqui, que você que está aqui, concedendo o que há de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. E o Cidadão Cidade só existe graças à generosidade de pessoas como você que vem aqui. Você é a cidadã cidade, você é a mulher guerreira que representa toda uma geração de pessoas que vê na política a possibilidade de transformação. Gostaria de agradecer a você. E eu sei que já tivemos a possibilidade de ter alguns encontros aqui, mas eu gostaria de pedir para você se apresentar novamente para o nosso público, caso alguém esteja chegando aqui pela primeira vez. Muito obrigado, Mariana. Bom, obrigada, Pedro, pelo convite, obrigada a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer, é sempre um prazer vir aqui conversar. O Pedro, a gente já tem uma longa trajetória aí, né, Pedro, de conversa. Na verdade, até lembrando que logo que eu fui eleita lá em 2016 ainda, acho que era final do ano de 2016, a gente fez uma conversa. E agora, 4 anos depois, a gente está aqui também de novo, então é bem legal. Bom, eu sou Mariana, eu sou servidora estadual, eu sou funcionária da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que lá também é onde eu fiz minha graduação, eu fiz Ciências Sociais, fiz meu mestrado lá na Unicamp também, na área de sociologia, no pensamento social brasileiro, e sou trabalhadora ali, né, da Unicamp, e estou afastada porque estou como vereadora na cidade de Campinas pelo PSOL, o PSOL que eu milito desde 2005, então já faz 15 anos, né, de militância no PSOL, e, né, tenho participado aí, né, como militante feminista, desde a época do movimento estudantil, mas durante todo esse período como uma militante e alguém que está participando da luta política e desejando que a gente possa que a política de fato mude, né? E não mude mais ou menos, mas mude para valer, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Olha, inclusive eu queria destacar aqui que aquela entrevista que a gente fez, que inclusive foi num contexto diferente, porque a gente pode fazer ao vivo, né? Assim, digo, um do lado do outro, assim, e aí eu me lembro que foi assim a retomada do Cidadão Cidade. Tinha tido um hiato, um período em que eu estava me questionando até que ponto que o Cidadão Cidade era importante, até que ponto que ele tinha relevância,
Então, quando eu fui fazer essa entrevista com você, eu me lembro que eu estava bem nervoso e aí eu tive que recomeçar umas 4 vezes, porque eu ficava rindo, aquele riso de nervoso que você não sabe, assim, o que fazer. Então, eu me lembro que marcou muito, assim, devia ter gravado isso, né, para fazer um making off depois. É verdade, bastidores, né? Mas foi ótimo. Foi. Eu ri, assim, eu começava a rir, imagina, o entrevistador nervoso, mais nervoso do que a entrevistada, e eu rindo. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Sim. Mariana, eu queria perguntar para você quais foram os principais desafios em ser a única mulher vereadora na Câmara Municipal de Campinas? Olha, eu acho que na verdade os desafios, eles é porque são vários fatores que se conjugam, né? De ser a única mulher e nesse sentido ter a responsabilidade de ser a única mulher, num ambiente que é um ambiente, a política é um ambiente hostil, né? A gente sabe que o machismo exclui as mulheres em geral, né? No sentido de que as mulheres têm mais dificuldade de acessar a política, os partidos são dominados pelos homens, mas também porque a avaliação que se faz sobre o papel quando uma mulher ocupa um espaço público, a avaliação que se faz ela é sempre diferente, né? Eu sou várias mulheres que ocupam várias atividades, não só na política, a gente conversa bastante e essa é uma questão recorrente, né, para as mulheres, né? Parece que você tem que provar a todo momento que você é competente, que você está naquele espaço. Isso faz com que a gente trabalhe o dobro, estude, porque qualquer deslize, qualquer palavra errada, né, você é apedrejada, né, e é desqualificada. Muitas vezes a desqualificação acontece não pelas minhas opiniões, porque para mim a questão é a seguinte, né? Não tem problema discordar das minhas opiniões, porque em geral as minhas opiniões são minoritárias na Câmara de Vereadores, né? Mas o problema é que muitas vezes não tá, não, as questões da divergência não aparecem aí, não aparece numa discordância de opiniões, aparece na desqualificação de que eu não sei o que eu estou falando, que eu não entendo, sabe? Esse tipo de coisa que é sempre um recurso usado, e eu sei que isso é porque eu sou mulher. Em vários momentos a gente já teve embate lá na Câmara com relação a isso, eles ficam falando alto quando eu subo na tribuna, então é sempre no momento de luta política isso aparece. Mas, para além disso, acho que também o fato de ser oposição, né? De ser oposição, ser a única vereadora do PSOL lá na Câmara. Então, uma ausência de bancada faz diferença também, né? E ser oposição a um governo, o governo Jonas, que é um governo que trabalha muito. Eu acho que é o governo do cinismo, né? O governo Jonas. Você ouve uma fala do Jonas, você acha que assim, nossa, né? Super democrático, assim, mas assim, que quando a gente vai ver na realidade, não é isso que acontece, é um governo extremamente autoritário, construiu uma máquina na cidade de Campinas de apoio político, né? Então, a distribuição de cargos comissionados na prefeitura, que compra apoio político dos partidos. Então, na Câmara de Vereadores de Campinas, assim, o governo mandou, passa, entendeu? Se o governo falar que não, não passa. Então, essa coisa, né, de ser oposição de esquerda, feminista, numa cidade conservadora, né, numa Câmara conservadora. Né? Então, acho que foi isso. E aí teve o desafio também nesse contexto, um processo de eleição do Bolsonaro, né? Porque eu fui eleita em 2016, assumi em 2017, e a gente não imaginava que em 2018 ia ter essa onda bolsonarista, e Campinas o Bolsonaro teve uma votação grande, né? Porque eu acho que eu fico pensando assim, é só um povo com muita desilusão, sabe? O nosso povo, acho que o nosso povo estava muito desiludido, muita muita decepção para eleger, sabe? Eu não responsável. Às vezes as pessoas eu vejo que tem um discurso, muitas vezes mesmo na esquerda, que falar que as pessoas, né, que votam no Bolsonaro são desinformadas. Então, não acho que seja isso, sabe? Eu acho que tem uma desilusão, uma decepção tão grande que o povo, só um povo com esse sentimento que pode eleger uma pessoa como Bolsonaro, sabe? E aí a gente tem sido oposição, né? O Dória, né? Porque lembrando que o Dória agora, espertamente, se descolou do Bolsonaro, mas foi eleito no Bolsonaro, né?
e dentro de um contexto aí do que é o PSDB no Estado. Então ser única mulher, única vereadora do PSOL, oposição de esquerda, num contexto de Bolsonaro, Jonas e Dória, então, assim, esse foi o desafio desses 4 anos, né? Mas foi um baita aprendizado, assim, eu acho que foi um aprendizado muito grande. Eu falei que eu fiz graduação, né? Foi 4 anos de graduação em ser vereadora. E eu acho legal porque teve uma outra conversa que você falou uma coisa que eu acho que é importante, né? Que você pontuou que ser político, ser vereadora não é uma carreira, né? É um estar vereadora. Então, você não tem esse apego, assim, no sentido de é, imaginar assim, 50 anos como vereadora, mas assim, um trabalho, né? Mas um trabalho que você desenvolve lá, que é um trabalho de força, que é uma. Ainda mais assim, Campinas, que é uma cidade complicada, porque além de ter alguns fatores históricos, a gente também tem um problema de mídia. Existe só um jornal em Campinas, né, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, que dava tranquilamente para ter pelo menos uns 4, e só tem um que tem uma visão parcial das coisas e que geralmente omite o que é de mais importante na cidade, né? Então, essa é uma das razões pelas quais existe o Cidadão Cidade. Só queria, antes de continuar, falar que, olha, o Paulo Búfalo está mandando saudações para a gente. Oi, Paulo. Paulo, que também é militante do PSOL, já foi vereador e é um companheiro valoroso aí, né? É um companheiro que a gente está junto aí numa caminhada faz um bom tempo. Saudação, Paulo. Inclusive foi entrevistado aqui no canal também, teve a oportunidade de ser entrevistado aqui. É até bom que ele apareceu aqui, porque daí a gente vai ter, já vou marcar aqui para conversar, para marcar a próxima também. Eu queria perguntar para você o que mais trouxe revolta e alegria para você ao longo do seu mandato. Revolta e alegria? Alegrias várias, né? Eu acho que alegria de quando a gente. É muito bom quando a gente conquista, sabe? Quando tive a notícia que a gente conseguiu a vaga especializada em violência doméstica e familiar aqui em Campinas. E assim, isso é uma previsão da Lei Maria da Penha, né? Então, em 16 anos não tinha sido, né, criada, e a gente articulou, e foi assim, uma costura ali que a gente fez para o Tribunal de Justiça. Então, foi bem legal, assim, uma alegria. Quando a gente conseguiu a volta do transporte adaptado para crianças com deficiência, que teve uma decisão judicial, foi uma alegria imensa. Barrar o Escola Sem Partido, foi uma alegria. É, Foi, assim, as manifestações, né? Nossa, eu vou, aquela manifestação da educação, foi assim, né? Dar uma lavada na alma, e aí a gente vê, assim, porque muitas vezes a manifestação, quando acontece esse processo de luta, o resultado não necessariamente vem imediato, né? Mas, assim, aquelas manifestações, elas deram resultado, né? O governo teve que recuar, ficou acuado na área da educação, então aquilo assim era uma alegria muito grande. Ah, os atos do 8 de março, o Ele Não, eu lembro dele não, assim, uma manifestação que assim era uma forma de um grito, sabe, que estava ali, né, contido. Acho que teve bastante coisa, assim, né, bastante coisa. Teve uma vez que eu fiquei até meio emocionada, na verdade, porque teve uma senhora que veio falar comigo e eu achei muito legal, assim, porque ela falou para mim que eu não conhecia ela pessoalmente. Ela falou para mim que ela sofreu violência a vida toda dela, né, dentro de casa, pelo marido, né, sei lá, 40 anos sofrendo violência. E que ela começou e eu mando as cartas, jornais, né, e ela começou a deixar ali, deixar para o marido dela ver ali, né, e o marido dela começou a ficar com medo e parou de bater nela, porque a gente fala violência contra a mulher é crime. E eu achei aquilo também assim, eu falei, caramba, né? Como é importante a gente ter pessoas que afirmam, né? Que as pessoas se reconhecem como autoridade, reafirmando que a violência contra a mulher é crime
e como isso pode mudar a vida, porque imagina que ia passar 40 anos sofrendo violência e de repente o marido assim falou que o marido dela morre de medo de mim. Ai, eu achei isso muito legal. Então, assim, essas coisas que a gente que a gente vai tendo satisfação, né? Agora, de tristeza, acho que a maior tristeza que a gente teve foi no dia 14 de março de 2018, que foi o assassinato da Marielle. Essa foi a maior tristeza. Essa tristeza não tem. E assim, a gente tinha tido o 8 de março aqui em Campinas naquele ano, e foi uma manifestação muito pesada, porque uma companheira nossa foi presa, e naquele ato, foi um pouco antes do ato da morte da Marielle, e aí ela foi detida, né? Foi detida, e nós não queríamos que ela fosse levada pelo camburão, porque eles queriam levar ela sozinha, a gente tinha medo da integridade dela, enfim, né? Os policiais estavam muito raivosos, assim, né? Com relação ao ato. E aí a mulherada deitou na frente do carro, e a gente fez, aí no fim das contas, eu e minha assessora, a gente conseguiu acompanhar ela na delegacia. E no dia da morte da Marielle, no dia 14 de março, eu subi na tribuna para criticar a ação da polícia, porque a polícia bateu numa mulher idosa. E a gente bateu boca, eu bati boca lá com o sujeito lá, o Bolsonaro de Campinas, que ficou puxando o saco, o vereador Bolsonaro de Campinas, que eu me recuso a falar o nome dele, e bati boca com ele e tal, naquela noite. E eu saí assim, sabe quando você sai com raiva, e aí depois naquela mesma noite cheguei em casa, um monte de mensagem, enfim. Então, aquele dia, assim, foi um dia tão, sabe? Sei lá. Mas o que nos deixou, assim... como foi importante as manifestações que aconteceram depois, sabe? Foi muito importante as manifestações, porque a gente pôde estar junto e fazer o nosso luto junto, e depois tudo que a Marielle acabou significando, representando, então, que ela representa ainda, né, a Marielle, tudo, a força que ela teve, então, assim, eu acho que como foi importante essa resposta, sabe, porque se não fosse essa resposta, eu acho que, sei lá, acho que a gente, não sei, acho que a resposta das ruas, a solidariedade, o símbolo, o carinho, sabe, e foi muito, foi assim mas essa foi a maior tristeza, essa foi a maior tristeza. Olha, foi uma tristeza muito grande, inclusive. Eu lembro de ter participado da manifestação que teve depois da morte da Marielle. E eu me lembro de estar na rua, assim, andando, sem sentir os pés no chão, com uma sensação de um vazio. Né? Abracei uma amiga minha, Silvia, que estava lá. Foi, assim, um abraço necessário. E me lembro da sensação de estar, assim, com os pés no chão. Eu fiquei sabendo, assim, pouco tempo depois que tinha acontecido. Estava conversando com um amigo pelo Facebook. Aí ele me mandou, assim, tipo, fazia, tipo, acho que 2 horas que tinha acontecido. E foi mesmo uma sensação horrível. E, assim, saída do luto à luta foi fácil falar, né? Então, não, eu imagino sendo uma mulher do PSOL, uma pessoa que compartilha da luta dela, sabe, que, enfim, se para mim foi dolorido, eu imagino que para você deve ter sido muito mais mesmo. A gente sentiu como uma parte da gente, né? Era como se uma parte da. É uma parte da gente, né? Foi atacada, assim, né? Mas a resposta foi uma resposta necessária, né? Uma resposta muito necessária. E Marielle tá aí, semente de Marielle. Muita gente participou, muita gente solidarizou. Isso mostra que as pessoas têm solidariedade, né? Isso faz a gente acreditar, né? As pessoas, elas têm elas têm boas coisas. Tem pessoas com empatia, né? O Ed Lohan tá aqui mandando um coraçãozinho para você.
Que legal, oi, Ed. É, o Ed é uma daquelas pessoas assim de arte assim pura, assim de coração puro que quando canta assim faz a gente se conectar com as coisas boas e maravilhosas da vida. Qual é o papel da esquerda nesse momento de isolamento social e pandemia do Covid-19? Olha, eu acho que o papel da esquerda é brigar, porque assim, a gente precisa brigar. A pandemia no Brasil, assim, ela virou, assim, o que a gente está vivendo no Brasil, ela é um genocídio natural, um genocídio legalizado, né? Quer dizer, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se contaminando, a gente tem pessoas, todo mundo, eu aposto, assim, que está todo mundo vendo pessoas queridas morrendo, assim, ou pessoas que a gente conhece, ou pessoas que são parentes de pessoas que a gente conhece, assim, tá chegando muito perto, sabe? Começa a chegar perto da gente, né? Que pessoa tal morreu de Covid, pessoa tal morreu de Covid, recentemente morreu o pai de uma amiga. Então, assim, e isso já tinha morrido um outro pai de uma outra amiga minha, já tinha morrido há um tempo atrás. Então, assim, e aí eu acho impressionante como vai se naturalizando essas mortes, né? Essas mortes vão sendo naturalizadas, vão sendo como se fossem números, né? Então passamos de 80 mil mortes, e isso, né, é um número. Não, mas não é só um número, né? São pessoas com trajetória, são famílias, são, né, pessoas aí, a grande maioria, idosos, mas que passaram a vida toda, que contribuíram para a sociedade, que deixam filhos, netos, né? Então, assim, a gente não está falando só de números, né? E a falta de uma política, de uma liderança, né? De uma política nacional para combater a pandemia, a falta de orientação, de orientação, sabe, de política de informação. Então, assim, a gente vê que os discursos estão contraditórios. O Jonas anunciou agora que vai reabrir, sabe? Olha só, a gente está assim, Campinas crescendo o número de óbitos, e ele falou que vai reabrir. E eu tenho, nossa, eu falei, gente, quando eles reabriram, quando o Jonas fez a reabertura antes do Dia das Mães, eu falei, vai chegar perto do Dia dos Pais, ele vai reabrir de novo. Batata. Por quê? Porque, assim, é a questão do interesse do comércio. E é claro que a questão da economia é importante. É claro que é. Assim, a gente está vendo as pessoas perderem emprego, a gente está vendo comércio fechar, mas essa política do mais ou menos, de abre e fecha, trouxe, colocou a gente numa situação que só o Brasil teve uma curva que ela parece uma chapada, né? É um planalto, né? Quer dizer, você teve uma subida e chegou num platô e se mantém. É o único país do mundo que está nessa situação. Por que isso? Por causa dessa, porque aqui não tem isolamento para valer, não tem quarentena para valer, e para ter quarentena para valer, você precisa ter renda, você precisaria ter liderança nacional, ter um discurso coerente e ações coerentes para possibilitar as pessoas ficarem em casa, e você precisa ter distribuição de renda, renda básica, auxílio emergencial, não esse auxílio emergencial com um monte de problemas que a gente está vendo aí, né? Quer dizer, dificuldade de aplicativo que não funciona, não consegue cadastro, aí precisa de CPF, por exemplo, ouvi várias pessoas trans assim que não, o nome social não é reconhecido, não conseguiu acesso ao nome social, não consegue, porque o CPF não está legalizado. Então, assim, você tem uma série de fatores aí que, na verdade, afetam não dar certo, né? Então, a gente tem, assim, teve conquistas, né? Teve o auxílio emergencial que o governo Bolsonaro não queria e a gente conseguiu. Teve agora a Lei Aldir Blanc, que é incentivo para políticas culturais, mas a gente não tem uma estrutura de Estado suficientemente montada, com tecnologia, com estrutura, para fazer essa política de auxílio emergencial, política de assistência. A gente vê a defasagem que existe na nossa política. Então, para chegar nas pessoas que estão lá na ponta, né, e para isso você precisaria ter decisão de fazer acontecer. E não é uma decisão. É a política do mais ou menos, vamos tocando mais ou menos aqui, aí quando tem Dia das Mães reabre, aí aumenta os casos das mortes, aumenta as mortes, algumas pessoas morreram, ok, sabe? Então, assim,
eu acho que o nosso único papel assim, é brigar contra o genocídio que está acontecendo, porque é um genocídio racial, social, porque quem morre mais são as regiões periféricas, brigar contra o governo Bolsonaro, que é um irresponsável, um genocida, ele boicota toda ação de combate à pandemia, brigar contra o governo do estado, que tem essa política contraditória, brigar contra o governo municipal, brigar para ter acesso para renda, para políticas de renda, toda e qualquer política de renda, de benefício, de assistência. Acho que esse é o nosso papel, sabe? Porque a gente está vivendo assim uma situação inacreditável. Assim, quando começou isso, eu não imaginava que a gente já está agora, fim de julho, e nessa situação, porque o Brasil se estendeu, assim, o processo, a crise sanitária se estendeu, e quanto mais se estende a crise sanitária, mais se estende a crise econômica também. Então, e isso tem responsabilidade, né? A responsabilidade disso tem nome e precisa ser responsabilizado. Eu acho que esse é o papel da esquerda. Um dos nomes que eu daria é necropolítica, né? Com certeza. Necropolítica. O Estado decidindo quem vive e quem morre. E em que condições que morre, né? E é isso que a gente está vivendo. O Ed está mandando um oi para você. Aqui. A Neia Pinto está dizendo aqui, ó, falta de bons exemplos e alinhamento dos governantes, além de falta de olhar com amor para a população mais vulnerável. É isso aí. Porque, assim, às vezes as pessoas vão para a rua, né? Quer dizer, eu vi muito esse discurso, o próprio Jonas fez esse discurso quando reabriu o comércio, falando, não gostei do que vi, as pessoas não deviam ir para a rua. E é sempre responsabilizando as pessoas, né? Responsabilidade individual. É claro que as pessoas têm que ter responsabilidade individual, né? Cada uma, isso é uma questão de consciência, né? Mas a mensagem que esses governos passam é uma mensagem que tá tudo bem, né? Então, esses tempos atrás, quando anunciou que ia voltar às aulas, eu fui no mercado e eu conheço a caixa do mercado e estava conversando com ela, ela me falou assim, Mariana, tá voltando ao normal, né? As aulas já vão voltar. Então, assim, sabe, a sensação de que tá voltando. Então, assim, não era uma pessoa assim que tá, sabe, ela estava preocupada com a pandemia, estava preocupada, e ela até me disse, mas se voltar às aulas, eu não sei se eu vou mandar os meus filhos, tal, né? Mas ela disse assim, mas tá voltando ao normal. Então, assim, essa é a mensagem que passa, sabe? E essa sensação que as pessoas ficam, que não é muito grave, sabe? Foi muito diferente lá no começo, né, com aquela política mais definida do Ministério da Saúde, que a gente tem, isolamento social é grave, a gente precisa, é a única política. Então, assim, no começo, isso você vê que isso surtiu efeito, surtiu resultado. Mas depois, assim, com o desmonte da política do Ministério da Saúde, né, a gente está na maior crise sanitária que a nossa geração, né, quer dizer, dos últimos 100 anos, né, acho que desde a gripe espanhola você não tinha uma crise sanitária dessa natureza, com todas as mudanças que a sociedade tem, e a gente não tem ministro da saúde, nosso ministro da saúde você não tem técnico, você não sabe. Então, assim, é uma coisa muito louca isso. E eles apostam com isso, né? Apostam no desgaste, apostam que a população vai cansar, porque tá todo mundo cansado, né? Ninguém aguenta mais fazer isolamento social, quem está fazendo, quem está trabalhando também não aguenta mais a mudança, a dinâmica que a vida coloca, tá todo mundo, né? Muita gente desempregada, então é o desespero, aposta no desespero, sabe? No desespero, isso é... Eu ia perguntar para você agora sobre como que você avalia a postura da atual administração perante a necessidade de isolamento social, né? Mas assim, eu acho que você já respondeu, mas assim, eu queria destacar uma coisa. A Campinas, ela foi matéria de capa da Folha de São Paulo, porque quando teve essa abertura, essa primeira tentativa de abertura dele, a Avenida 13 de Maio ficou lotada. Então, ali, com certeza, naquele momento, foi a oportunidade em que o vírus se espalhou.
E eu acho interessante porque a gente pode observar como o exemplo, ele de fato vem dos nossos governantes, porque a partir do momento em que ele fez essa reabertura, foi possível observar dezenas de pessoas, centenas de pessoas comprando essa ideia e assim se expondo ao risco. Então, queria destacar isso porque um discurso, ele também pode fomentar uma ação. Então, o discurso, ele pode ser uma forma de violência simbólica que vai fomentar no quê? Uma violência real, prática da vida das pessoas. Com certeza. Na verdade, quando o Jonas, lá no começo, no meio de maio, o Jonas fez aquele plano de flexibilização da quarentena, tá dito no plano. Eu entrei com uma ação no Ministério Público, a gente, né, o meu gabinete, nós entramos com uma ação no Ministério Público, né, para depois ele acabou adiando a reabertura e tudo mais, mas assim, tá dito que é assim, é um documento oficial que o governo prevê que você vai ter um aumento do contágio e um aumento de mortes. Isso está escrito no plano. Eles estão prevendo. A reabertura que foi feita, ela era previsível. Era previsível, era previsto, estava no cálculo, é a necropolítica, estava no cálculo do governo que você ia aumentar o número de contaminados e que você ia aumentar o número de mortes. Então, assim, muita gente que morreu poderia não ter morrido, sabe? Famílias que perderam entes queridos poderiam não ter perdido. A gente poderia ter salvo essas vidas. Essa e quando a gente entrou com a ação no Ministério Público, foi exatamente questionando isso, né? Foi exatamente questionando essa flexibilização. Depois ele adiou, mas teve a reabertura. E, e agora de novo. E coincide exatamente no período de feriado. Eles vão. A ideia é vender, 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 vender. E passa essa mensagem, essa deseducação para o conjunto da população. Agora, né, quer dizer, não adianta, porque isso para o comércio é ruim. Isso que eu tenho tentado conversar, porque às vezes você instiga um ódio, como se assim, quem defendesse isolamento social era contra a atividade econômica, se instiga esse ódio, né? Então, né, vi algumas mensagens que eu tenho defendido, né, de forma bastante veemente, isolamento social, e a gente recebe algumas mensagens, né, raivosas, né, de pessoas do comércio e tudo mais. Mas, assim, isso é ruim para o comércio, porque, assim, quanto mais prolongar a crise sanitária, né, mais vai ter dificuldade, porque mesmo reabrindo, você reabre, né, você tinha um monte de gente na 3 de maio, mas vocês estavam comprando, quer dizer, né, você várias cidades onde se abriu shopping e tudo mais, as pessoas não estavam comprando, porque a gente está em crise, e quanto mais tempo isso se estender, maior vai ser, mais funda vai ser essa crise, maior gravidade dessa crise. Então, para o próprio comércio, isso é ruim, isso é uma maquiagem, é uma coisa assim, é uma maquiagem. As pessoas estão iludidas com isso. Uma maquiagem muito da mal feita, né, por sinal, vamos combinar. Aqui, olha, a Neia está dizendo que isso tem nome, assassinato premeditado. Sim, é genocídio. Genocídio. A Olha, gente o tá Ed está vivendo. dizendo, desculpe, perdão. Não, pode falar. Pode falar. O Ed está dizendo que o voto dele foi seu. Que legal. E Obrigada, Ed, pela confiança. Obrigada. ele tem duas perguntas aqui que eu acho que dá até para fazer num combo aqui. Depois tem mais uma que apareceu agora que eu vi. Mariana, por que não temos conseguido eleger em Campinas governos de perspectiva mais à esquerda? Se você concorrerá às eleições desse ano de 2020? Olha, por que a gente não tem conseguido eleger governos mais à esquerda? Eu acho que a esquerda cometeu equívocos. Acho que é importante a gente fazer autocrítica, sabe? Muitas vezes a gente sabe como a gente está na mira aí né, de críticas infundadas, de críticas que são
críticas oportunistas, né, dessa direita raivosa. E assim, não é que essa direita sempre teve aí, né? Ela estava mais acomodada, porque ela estava ganhando, estava acomodada no Estado, estava, né? O Bolsonaro aí, ele é deputado há quanto tempo, né? Então, assim, eles estavam acomodados. Então, é que quando começou a crise econômica eles mudaram o discurso para essa coisa raivosa e de embate, né? Mas como a gente está sempre nessa, né, a gente tem que combater esses caras e a prioridade de combater esses caras, muitas vezes a gente não tem muito espaço para fazer autocrítica, né? Mas eu acho que teve muitos, acho que existiram ilusões, sabe? Acho que a gente precisa fazer um acerto de contas com o passado recente, porque eu acho que assim a gente tinha uma história que a gente tinha construído, é, confiança, confiabilidade. E confiança é uma coisa que é como na nossa vida, né? A gente construir confiança, assim, ela é uma coisa importante, né? Assim, sabe? E eu acho que a esquerda ela acabou perdendo a credibilidade por decisões, alianças com partidos conservadores, por políticas econômicas equivocadas, de benefício daqueles que sempre mandaram, né? E eu digo isso em esquerda em sentido bastante amplo, sabe? É, e eu acho que isso de uma certa forma fez parte dessa desilusão, a desilusão que existe hoje que levou ao apoio a essa direita raivosa, que era parte do governo, que sempre foi parte do governo, e que muda de governo, né? É uma direita que está sempre, tá sempre se adaptando o discurso à onda, né? Mas faz parte, a decepção faz parte, sabe? Tem na década de 60, logo após o golpe militar, teve um balanço houve aí dentro da esquerda um processo de um acerto de contas com o que tinha sido as ilusões desenvolvimentistas da década de 50, né? Porque na década de 50 a boa parte da esquerda acreditava que o governo João Goulart e tudo mais, né? Quer dizer que aquilo poderia levar a uma democracia social, uma democracia política. E houve um balanço da esquerda naquele momento. E esse balanço foi super importante, esse acerto de contas foi super importante para possibilitar o surgimento de uma nova esquerda na década de 80, sabe? Então eu acho que a gente está precisando fazer balanço sério. Entre nós, né? Não com esses sem bolsominion no meio, mas eu acho que a gente precisa fazer balanço. E eu acho que muitas vezes isso lida com questões afetivas, com afetos, e que muitas vezes impede, sabe? Eu sou muito crítica, assim, muito crítica ao que foi o projeto da esquerda no governo. Eu fui oposição, né? O pessoal surgiu da oposição ao que foi os governos Lula e Dilma, né? Mas eu acho que tem esse acerto de contas a gente precisa fazer com respeito, né? Não é. Mas eu acho que tem afetos que impedem esse tipo de balanço, e nesse momento acaba. Esse é um debate que ele não consegue, sabe? Não consegue se desenvolver. Eu acho que isso é necessário, porque isso é o que possibilita a gente reconstruir a esquerda. Eu me lembro de uma fala sua naquela entrevista 4 anos atrás, nossa, passou voando assim. E, e não, né? Passou voando e não. Eu me lembro que você falou da sua emoção de ter visto o Lula sendo eleito, que você, com lágrimas nos olhos, viu, né? Que teve um telão que colocaram no Largo do Rosário, que, para quem não é de Campinas, é uma praça importante do centro de Campinas, onde muita coisa acontece, ou melhor, acontecia. E aí, então, de repente, as, todas as decepções que aconteceram, né? Inclusive o PSOL foi um partido formado a partir da expulsão de determinadas pessoas do PT por conta de uma tentativa de forçação de barra com uma reforma da Previdência, né? Sim. Então, a gente, em 2002, a gente estava na rua pulando, em 2003 a gente estava levando borrachada na rua, lutando contra a reforma da Previdência. Um ano depois.
Eu tenho um amigo que falou assim: a primeira vez que eu fui para Brasília foi na eleição do Lula, que eu fui para Brasília, pulou no laguinho, comemorou. A segunda vez que ele foi para Brasília foi um ano depois, lutar contra a reforma da Previdência. Decepções, né? Aqui, olha, o Ed está dizendo que está sentindo muita leveza com esse bate-papo. Eu também estou sentindo, sabe, Ed? Mas eu vou falar para você que eu estou tentando segurar a onda porque eu estou emocionado aqui, sabe? Porque quando a Mariana falou da Maria, sabe, eu fico assim, alguma coisa assim mexe aqui, porque a Marielle Franco ela, assim, a perda dela foi muito forte. Então, às vezes aqui no programa eu fico tentando dar uma de entrevistador e esconder um pouco as emoções porque eu sou muito emotivo. Então eu sinto essa leveza, sim, mas eu também sinto uma emoção muito forte, sabe? Assim, a garganta treme, a voz treme, porque foi uma perda muito forte, sabe? Até desculpa aqui desabafar isso, porque eu sou entrevistador, né? Enfim, mas eu sinto sim, porque aquela vontade de te abraçar, sabe, Mariana, que você transmite para as pessoas, é uma coisa que a gente sente, aquela vontade de estar junto, de participar, de dar força, porque você faz com muita honestidade, com muita sinceridade o seu trabalho, sabe? Isso é uma coisa que transmite para todo mundo. Isso eu posso dizer, porque a gente está aqui, nossa live, nossas regras, né? Aqui, olha, Ed Lohan, quais os maiores desafios que você tem enfrentado na busca de diálogo com a população? Principalmente Eu acho, agora, né? eu Desculpa. acho que um pouco esse estereótipo que se construiu em torno da esquerda, né? E eu acho que assim, eu acho que a gente está num momento de polarização, né? Por um lado, assim, a gente tem o feminismo ganhando espaço, a população LGBT, né, que ganhando, né, brigando para ter para sua autoidentidade, a negritude assumindo, né, a identidade negra, então a gente vê a juventude de black e tal, assim, a gente está vendo, né, o luta ambiental muito forte, a gente vê uma esquerda, né, que a galera antibolsonarista, mas por outro lado a gente também vê que uma parcela da população aí foi convencida dessa. Eu acho que por conta dessa desilusão, assim, foi convencida que a esquerda não, quase como se a esquerda mentisse, sabe? Um pouco isso, assim. E eu acho que tá, o diálogo, o principal diálogo tá nisso, assim, como que a gente fura a nossa bolha, né? Como que, lógico, a gente dialoga entre nós que compartilhamos sonhos, que compartilhamos esperanças e tudo mais, mas como é que a gente fura essa bolha, né? Como que a gente pode, de novo, conquistar a confiança das pessoas, né? Então, eu acho que para mim é um pouco isso, assim, sabe? Eu vejo que essa desilusão com os erros que aconteceram, né? Acabou que virou, tem esse rótulo, né? Então, de uma comunismo. Nossa, gente, se todo mundo que vocês falam fosse comunista, todo mundo que eu xingasse de comunista, a gente estaria ótimo, né? Quem dera se todo mundo que eles chamam de comunista fosse comunista de verdade. Enfim, mas eu acho que a gente tem esse desafio, sabe? É um desafio que não é do noite para o dia. Você precisa reconstruir a confiança. E reconstruir a confiança passa. Porque assim, o que é construir confiança? Como é que você constrói confiança, né? Que nem um relacionamento, né? Pra você confiar em alguém, né? Você precisa caminhar junto, você precisa passar por altos e baixos, né? Então, eu acho que a gente precisa estar junto nas lutas, né? Quando tem alguma precisa dar mão, precisa é no caminhar que você vai construir relação de confiança, sabe? Não é simples. Então, acho que para mim a grande questão, o grande desafio é furar essa bolha, né? Como é que você sai dessa bolha que a gente está? E essa bolha tem uma barreira, assim, que é essa barreira da ideologia raivosa contra a esquerda, que inclusive dificulta que a própria esquerda faça o seu acerto de contas, né? Então, acho que esse é o principal desafio.
Eu sei que a gente está num momento assim delicado, mas assim, aquela coisa, a cadeira do poder ela não fica vazia e a eleição tá para chegar, assim, né? Ah, Eu é queria verdade, me perguntou, eu esqueci de responder. da Eu sou eleição, pré-candidata. isso. Eu sou Sim. pré-candidata a vereadora este ano. É, sei da minha responsabilidade, né? Porque eu acho que vai ser super importante também, né? Ampliar a ampliação da votação vai ser importante não apenas, né, para a eleição, porque acho que a gente tem nosso mandato aí, acho que a gente tem ainda o que contribuir, mas também para a gente também aumentar a bancada do pessoal, né? Para ampliar o coeficiente, para que Paulo, por exemplo, né, que está aí também, para que hoje a gente possa ter mais gente, mais vereadores. Eu sei que a ampliação da minha votação, ela ajuda no coeficiente e na possibilidade da gente ter mais cadeiras, né? Então, isso é um pouco o desafio aí do, do que a gente está pensando, né? E eu acho que eu falei, né? Se esses 4 anos foi graduação, né? Acho que agora, com um pouco mais de experiência, penso que um próximo mandato dá para vir com tudo. E eu queria perguntar para você quais são os projetos que você já está pensando assim para o próximo mandato, assim. Olha, eu acho que tem uma questão assim que a gente começou esse mandato, que esses 4 anos, e a gente conseguiu várias coisas, né? Que foi um projeto que eu me coloquei assim logo de início logo que eu assumi como vereadora, que é a gente avançar na política de respaldo para as mulheres em situação de violência na cidade de Campinas, né? Então a gente conseguiu a vaga especializada, conseguimos a delegacia da mulher, teve uma campanha grande estadual para ter DDMs 24 horas, conseguimos a criação do cargo de defensoria vocacionada, uma solicitação que nós fizemos junto ao Conselho Superior da Defensoria Pública. Um pouco antes da pandemia, tinha sido anunciado que a prefeitura iria criar um centro de responsabilização e reeducação do autor de violência. Então, assim, eu acho que a gente conseguir ampliar essa rede para que a Lei Maria da Penha ela seja implementada de fato, eu acho que é uma questão importante, né? Acho que tem algumas demandas ali que a gente que ficaram, né? Por exemplo, a própria questão do nome social. Eu apresentei um projeto que a prefeitura era obrigada a disponibilizar nos seus cadastros nome social para evitar constrangimento de populações trans, né? Porque muitas vezes as pessoas vão numa consulta médica. E aí teve uma lei federal, né? Que acabou até tornando o meu projeto municipal acabou sendo se sobrepondo, então acabou tornando ele sem efeito, mas eu acho que a gente precisa ver como é que está sendo implementada isso, sabe? Como que essa lei federal está sendo implementada, porque não basta só ter a lei, tem que fazer valer a lei, né? Então, além de ter a lei, tem que fazer valer a lei. Então, muitas vezes isso não é projeto de lei, mas acho que a gente precisa fazer isso. Acho que tem esse embate que está colocado aí, que começou agora, né, esse ano, com a questão do assassinato, da denúncia de assassinato do Jordi, que é um menino de 15 anos que foi morto aí na periferia da cidade, menino negro, e eu acho que a gente tem que tomar ações aí no sentido de responsabilizar institucionalmente a Guarda Municipal, e foi a Guarda que matou o Jordi, então a Guarda é uma, uma, um órgão do município. Tem questões do orçamento, isso é uma questão que, assim, que a gente, no nosso mandato, a gente ficou desde o início, né, estudando e debatendo, porque eu acho que a gente precisa ter projeto para valer, sabe? Outro projeto de Campinas. Né? Não acho que a gente tem que ser só consciência crítica ali de evitar o pior na Câmara, mas eu acho que a gente precisa ter outro projeto para a cidade. E eu estou convencida que o orçamento da cidade, se ele não fosse dirigido para atender privilégios, a gente poderia fazer muita política pública, política de assistência social, que vai ser um desafio aí para o próximo período, a política de assistência social, porque vai ter muito mais gente desempregada, com necessidade de alimentação, população em situação de rua, pessoas com deficiência que estão aí, né, se já está difícil para
conseguir emprego para todo mundo. Imagina uma pessoa com deficiência que já é excluída estruturalmente do mercado de trabalho. Então, eu acho que, assim, a discussão, né, de uma outra forma de gestão do orçamento, ela é fundamental. A própria questão da saúde, porque a gente não sei como que a gente vai sair desse processo, né? Os trabalhadores da saúde estão destroçados, né? Estão destroçados. Estão vendo seus colegas falecerem, estão doentes, então assim, esse processo de terceirização e privatização da saúde, acho que precisa ser revertido, e a gente precisa retomar boas experiências aí, porque Campinas já tem um histórico de boas experiências em gestão de saúde. Então, assim, tem bastante coisa, né? O desafio aqui da lei ambiental, porque a APA de Campinas, assim como a Amazônia, a Mata Atlântica, tá em risco. Assim, tá na mira, e a construção das barragens, mas não só isso, ampliação de perímetro urbano. Tem um projeto de lei agora que prevê ampliação do perímetro urbano na região da APA, né? E eu acho que tem esses desafios aí, vão se estender, não é só o momentâneo agora, sabe? Tudo isso vai se estender, e acho que a gente usar Sim. o conhecimento e a experiência para ir para cima. Acho que a gente está precisando da resposta. Eu acho que a gente precisa ter projeto, porque eu acho que o pessoal, a esquerda, né? E não reivindicando um protagonismo, enfim, unilateral, mas eu acho que a gente tem que ter projeto dessa cidade, sabe? O que é um projeto verdadeiramente democrático? O que é um projeto que não atenda privilégios? E acho que a gente precisa ser alternativa de poder, sabe? Na cidade. Tô convencida. Na cidade e no país também, né? Mas, Uhum. assim, daqui como é o nosso escopo, a cidade, eu acho que a gente precisa ser alternativa. E eu acho que tem solução. Não é uma coisa que, não tem solução. Tem solução. E, e eu acho que nesses anos, que eu acho que a gente conseguiu acumular aqui no mandato, e eu penso bastante sobre isso, sabe? Como se resolve? Acho que a gente precisa queremos ou não, a gente precisa voltar a apresentar soluções. O Edson está perguntando para você aqui, para os tempos de pandemia ou além, você teria alguma leitura para indicar? Ai, sim, eu li um livro tão lindo da Maya Angelou, que chama Eu Sei Porque os Pássaros Cantam na Janela. Eu achei assim. É isso o nome do livro? Agora eu estou em dúvida se é esse mesmo. Tem um também de uma mulher nigeriana. Ai, gente, estou com dificuldade de nome. Chama As Alegrias da Maternidade. É uma mulher que eu acho, eu tô tentando ler literatura de lugares mais improváveis, sabe? Eu li um de uma indiana também que chama O Alforge. Lindo, lindo. Então, eu tô lendo indiana, nigeriana, tô tentando, assim, diversificar. E Uhum. mulheres, né? Eu tenho os meus livros aqui, daqui a pouco eu posso depois dar uma olhada. Qualquer coisa eu passo pro Pedro e ele põe aí no canal direitinho as referências. Mas Tem o Instagram também, se você quiser, você pode mandar para mim uma foto assim, tira do celular mesmo. Aí a gente pode sim, postar no Instagram. Aí, então, gente, já aproveitando para falar, gente, sigam o Cidadão Cidade no Instagram, tá? @Cidadão Cidade. eu passo Aqui, lá ó. as coisas boas que tiveram. Escrevam É, para nós das obras, é isso. Porque tem os nomes, tipo, dessa moça, dessa autora indiana, eu não sei falar. Eu, eu não sei pronunciar. Então, é melhor escrever. eu queria perguntar para você, infelizmente para finalizar, porque a parte mais triste do programa é que ele acaba. E, eu queria perguntar para você o que que é a arte da política? O que é a arte da política? Na verdade, primeiro, o que é política, né? O que é política? Eu acho que política não é porque tem essa coisa, né? Na verdade, tem uma visão, a visão que predomina no senso comum.
e na nossa sociedade é a visão hegemônica da política, que é a política elitista, né? A visão elitista, né? Que você tem iluminados, geralmente pessoas, né, mais ricas, mais informadas, mais estudadas, que a elas cabe fazer a política, né? Que elas são. Isso não surgiu do nada, não. Tem uma obra lá, Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia. Essa foi a concepção, o livro que instituiu a visão hegemônica da política elitista, né? Porque as ideias não surgem do nada, as ideias elas são aí, elas são acessadas, né? E essa ideia da democracia, que a democracia ela é uma coisa assim, o bom é aquela uma ideia que a boa democracia é um pouco restrita, né? Você tem democracia, as pessoas são chamadas a votar, mas se o povo participar muito, vai gerar um desequilíbrio. Essa é a ideia. Né? Então, o que precisa? O povo é chamado a votar, mas o governo fica com os iluminados, ilustrados, sensatos, ponderados, que vão tomar as decisões. E eu acho que a política é outra coisa, eu acho que a política é a forma da gente decidir coletivamente a nossa vida. E nisso, quem tem que fazer política é quem vive a realidade, e nada melhor de quem vive a realidade para decidir. Então, como é que você faz uma política para combater uma política de assistência à população em situação de rua? Quem tem que decidir é a população em situação de rua. Eles que sabem sabe o que é o frio, sabe o que é fome, sabe o que é a realidade, né? A política de moradia. Quem tem que decidir a política de moradia é quem não tem casa, porque a eles cabe né, o interesse. Então, tem que entender se a política são as mulheres, são as LGBTs, são a negritude, é a classe trabalhadora. Então, assim, a gente tem que. Para mim, política é isso, né? Nesse sentido, eu acho que. Não sei se é arte, se a gente falar de arte de política, no sentido não de que seja uma habilidade que cabe a alguns, sabe? Algo muito mistério, né? Eu não acho que é um mistério, eu acho que as pessoas fazem política o tempo todo, né? Agora, você tem essa coisa de acessar, ter um muro que separa as pessoas do acesso da política de onde está o poder, né? Porque aí tem uma diferença entre a política e o poder. A política todo mundo faz, agora o poder está na mão de alguns, né? Então, nesse sentido, a arte da política, se pensar a arte no sentido de. Não nesse sentido iluminado do termo, eu acho que eu acho que é processo de conhecimento das pessoas saberem que elas têm o poder e a capacidade e o direito de decidir suas vidas. Eu acho que é isso. Essa seria a arte da política. Todo mundo tem o direito de decidir sua vida. E a coletividade tem o direito de decidir sobre sua vida. Com as suas diferenças. Olha, eu queria te agradecer. Foi assim uma hora de conversa com você que foi emocionante. Você me levou para lugares assim, sabe, de esperança, de alegria e ao mesmo tempo de assim saudosismo de um país. Como é que eu posso dizer? Um saudosismo de um país que a gente poderia ter tido e não tem, porque o descaso do destino, né? Você entende? Tipo, Entendi. sabe? Então, me deu esse saudosismo também de uma certa esperança que existiu por um período e que, infelizmente, inclusive eu vou trazer aqui à tona uma entrevista que aconteceu com Rafael Moya, em que ele, muito antes de acontecer todo esse processo, e também continuou muito atual, porque ele fez uma crítica sobre as bases de sustentação do governo Lula, como ele, inclusive o Rafael usou uma palavra assim, malandramente, eles acharam que iam conseguir cooptar toda aquela base, que no fim das contas acabou apoiando o golpismo, né? Então, você me levou para todos esses lugares e me levou a pensar na possibilidade de esperança. Então, mesmo que à distância, eu gostaria de dizer que estamos juntos nessa luta. Aqui é um lugar onde a gente quer pensar numa democracia.
Então, aqui as portas estão abertas para você, sabe? Quando estiver tendo uma entrevista ou outra sobre outro tema, outra pessoa que estiver dando entrevista aqui, e você quiser entrar para falar um depoimento, para Sim. fazer alguma, falar alguma coisa, para fazer parte, para simplesmente, você pode vir aqui, as portas estão abertas para você. Você não precisa nem bater, é só você entrar. Você de casa, tipo, pode chegar, abrir a geladeira, sabe? Então, entende? Porque é Sim, sempre um aprendizado com você. Então, eu gostaria de te agradecer e dizer que é com muita satisfação que eu recebo você aqui na nossa casa. ah, obrigada, Pedro. Eu me sinto muito em casa, assim, na verdade, eu acho que a gente é muito bom fazer entrevista, porque tem entrevista que a gente fica mais tenso mesmo, assim. Aqui eu já me sinto sentada no sofá tomando a cervejinha lá. Já abri a geladeira, peguei essa chave, assim, Ótimo. à vontade. Então, assim, é um prazer, é uma satisfação muito grande, né, participar. E eu parabenizo você por esse desafio, né? É muito importante a gente ter mídias de comunicação alternativa. E eu sei que você é muito persistente, você batalha, né? Vai aí, passa desafios para manter o canal. Então, desejo tudo de bom para você. Espero poder te encontrar muito em breve, né? Dar um abraço, porque a gente está precisando de abraço. Mas, não, a gente está precisando de abraço. E desejo tudo de bom para todo mundo que está nos assistindo também. E a esperança, eu acho que a gente precisa ter, acho que eu sempre penso assim, que acho que a gente precisa olhar a realidade, né, com, é, com serenidade, mas olhando, né, entender as dificuldades da realidade, mas sempre com esperança, né? Nada está aí, nada é impossível de mudar, nada, nunca, nada é impossível de mudar. E a história da humanidade mostra isso. A história da humanidade, a humanidade sempre está em mudança. Então, não tem. Essa é a nossa esperança. É só olhar para trás. Olha, queria agradecer ao Ed e Lohan. Se eu dei uma dica hoje cultural, que foi o Trem Azul da Elis Regina, e eu vou dar agora aqui a segunda dica cultural. Gente, Ed Lohan é um cantor, compositor maravilhoso, sabe? Conheçam a obra dele, compartilhem a obra dele, entrem no Facebook, pesquisem Ed Lohan e conheçam e compartilhem a obra dele, porque é um cara fantástico. Queria agradecer a Néia Pinto, gostaria de agradecer ao Paulo Búfalo, eu gostaria de agradecer a você, Mariana Conte, e queria agradecer a todas e todos que acompanham aqui o canal, e vamos seguindo em frente. E é isso. Um último comentário aqui, ó. Palavras de acalanto. É isso. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Até.